Já estamos de volta com o programa Mulher.com e, como prometido, eu estou aqui, continuo aqui ao lado do doutor Jefferson para continuarmos o nosso bate-papo, né, doutor, sobre pedra na vesícula. Ana, vamos falar um pouquinho agora dos sintomas, né? Sim. Muito comum, às vezes a mulher faz o homem, mais comum a mulher, faz um ultrassom de rotina. Então, fui no meu ginecologista, ele pediu um ultrassom e chega lá, pedra na vesícula. E aí, o que fazer? E ela não tinha sintomas nenhum, né? Detalhe que ela foi Exato. fazer um exame de rotina. Muitas vezes é assintomático. Tá. Aí, o primeiro ponto que a gente vai ver, quando o paciente tem pedra na vesícula, é entender se ele tem sintomas ou não. Então, nós fazemos uma divisão já. O paciente que tem uma pedra na vesícula e não tem complicação nem sintomas, do paciente que tem sintomas. Aí eles perguntam, quais são os sintomas? Nós dividimos em dois braços. Um braço de sintomas típicos da vesícula e um de sintomas atípicos. Tá. Então, o sintoma típico de pedra na vesícula é aquela dor em cólica aqui do lado direito. Então, geralmente está relacionado a uma alimentação com gordura, não é obrigatório. Pode até acontecer de madrugada, a pessoa está dormindo, por algum motivo, contrai essa vesícula. Porque normalmente a dor vem logo após a refeição, normalmente, não é? Geralmente doutor? tem um intervalinho, tem essa relação temporal de meia hora, uma hora, tá. que é o tempo de estimulação dessa colecistocinina, tudo mais, e contrair essa vesícula. Por que dá dor? A pedrinha, que ali geralmente uma pedrinha grande, ela impacta na saída. Então imaginando uma bexiga, uma pedrinha que vai ali na saída. Tentando escapar ali. Exatamente. E dá dor. E a vesícula Entendi. fica contraindo, dando cólica. Então, essa cólica a gente aceita o normal, assim, que seria até 6 horas. Então, a pessoa pode ter até 6 horas de dor. Dor intensa, Pode porque ter. é uma dor forte. Exatamente. A dor que geralmente leva no pronto-socorro, dá náusea, dá vômito, dá calafrios, a pessoa sua frio. Então, é uma dor bem intensa, né? Que a gente chama de cólica biliar. É o sintoma típico de pedra na vesícula. Esse daí a gente fala aqui com tratamento, com a cirurgia, 100% de resolução. Tá. Existe um outro grupo de sintomas, que são os sintomas atípicos, que a gente cai no contexto da dispepsia, que é aquela má digestão. Então a pessoa fala, eu como, sinto que a comida fica pesada, demora para descer, estufa a minha barriga, eu sinto umas pontadas aqui na região do estômago. Nesses casos a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque 80% está relacionado à pedra na vesícula, mas 20% não. Então, Pode confundir. A exatamente. pessoa pode achar que é a pedra na vesícula, mas não. A pessoa vem, faz um tratamento, às vezes sem, eu sinto essa sensação de que a comida demora para descer. Opera a vesícula e fala, meus sintomas continuam. Doutor, o senhor não resolveu o meu problema. Então, nesses casos de sintomas atípicos, a gente investiga outras causas para essa dor. Então, geralmente faz uma endoscopia, vê se não tem uma úlcera, um H. pylori, alguma coisa, e descarta isso, e aí a gente fica com esses 80% aí de chance de melhorar, né? Mas não é 100%, porque os sintomas são atípicos. Aí a gente entra nas complicações da pedra na vesícula, que também dão sintomas. Quais são essas complicações? A colecistite, tudo que termina em it é uma inflamação. Então a pedra impacta, essa dor geralmente ela excede 6 horas, é acompanhada de febre, geralmente tem alteração no hemograma, né? É uma dor muito intensa, a pessoa não deixa palpar essa região. Nossa. Então, isso é uma urgência, a gente entra com antibiótico, precisa de cirurgia. Isso ocorre de uma forma rápida, doutora? A pessoa já tem essa pedra, às vezes pode ser que ela saiba e continue com a pedra, mas pode ser que não, né? Então, ela já tem a pedra e vai agravando e chega nisso? Perfeito. Nesse quadro? Pode ser do zero, ela nunca sentiu nada e abre o quadro com uma colecistite, Já com inflamação. com a inflamação, ou ela já pode ter esses prenúncios, ela já tem uma cólica de vez em quando come alguma coisa gordurosa e não valoriza, até que a pedrinha vai lá, impacta na saída, acabou. Então, Não, e nesses casos, então? aí nesses casos, aí precisa de um tratamento de urgência. Às vezes a gente entra com antibiótico, dependendo da situação, cirurgia, a gente programa isso para resolver. Mas é uma cirurgia muito mais difícil, está inflamado, sangra mais. Pode Então, causar diarreia, por pode. exemplo? Isso, geralmente, a diarreia, ela pode ser uma complicação da retirada da vesícula. Tá. Lembra que a gente falou que ela é um reservatório de bile? Então, o que acontece? Essa bile, ela vai ser armazenada no intestino. A gente tem uma circulação de bile no nosso corpo. É produzido no fígado, fica na vesícula e uma parte no intestino. Quando a gente tira a vesícula, essa bile, todos esses sais biliares, eles ficam no nosso intestino e entram nessa circulação. E isso daí, dependendo da pessoa, comeu muita gordura. Eu falo que geralmente é mais do que uma pessoa normal comeria. Ninguém vai comer uma pizza inteira, um pote de sorvete inteiro. E aí... Exagerado mesmo, né? Exageradamente. E mesmo depois da cirurgia, geralmente 3, 4 meses adapta.
essa produção ela se adapta e a pessoa tem uma vida praticamente normal. Tá. Então, assim, a diarreia chega em 5% dos casos operados, né? Pouco. Uma outra complicação dessas pedrinhas, as pequenininhas, ela pode migrar para a via biliar. E aí a pessoa fica amarelada, o cocô fica branco, a urina fica escura, né, que a gente chama de coledocolitíase. A pedrinha está na via biliar. Esse é o grande problema. Essa pedrinha pode impactar e obstruir a drenagem de bile para o intestino. Pode levar a infecção, colangite, que é associado a alguns casos até de morte, a colangite. Então é uma complicação mais grave. Outra complicação é essa pedrinha migrar para o intestino. Na saída dela, ela dá uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas, que pode ser um quadro bem grave, né? Geralmente dramático, de internações, tudo. Quando a pessoa tem uma dessas complicações, a gente trata a complicação e já resolve a vesícula, opera a vesícula, né? E operar a vesícula é uma dúvida, doutor. Qualquer pessoa pode retirar a vesícula? Ela é importante para o nosso corpo? Quais são as recomendações? A vesícula ela tem essa função de reservatório de bile, mas ela não é insubstituível. O nosso intestino se adapta a isso. Por isso que é uma cirurgia bem tranquila. Hoje, com o advento da laparoscopia, dos furinhos que a gente faz, né, acaba escondendo os furinhos são pequenininhos dentro do umbigo aqui. Então, assim, a dor é mínima, os pacientes se recuperam, vão embora no mesmo dia da cirurgia. É uma cirurgia que às vezes demora 5 minutos dentro da barriga do paciente. E é indicado para todos os públicos ou mulheres, homens idosos? Existe uma indicação mais apropriada para um ou outro? Perfeito. Em quem que a gente opera, né? Quem que tem a indicação formal de cirurgia? Os sintomáticos, aqueles que têm cólica, vai ficar tendo dor. Sim. Vai lá, faz o tratamento, resolve. Os que tiveram complicações, isso também é obrigatório. Os que têm sintomas atípicos, uma vez que nós descartamos aquelas outras causas de dor, também tem indicação. Alguns casos especiais, cálculos grandes, vesícula calcificada, também a gente acaba indicando porque aumenta o risco de câncer de vesícula, que apesar de ser um câncer raro, é um câncer muito agressivo. Então, algumas coisas a gente acaba fazendo. Nos assintomáticos é que acaba ficando. Então, quem é diabético pelo risco, quem é imunossuprimido, vai fazer uma outra cirurgia ou não quer acompanhar. Ou vou viajar para um lugar que não tem assistência médica, pode ter uma crise a qualquer momento. Entendi. Então, essa indicação acaba sendo um bate-papo individualizada. Não são todos que são assintomáticos, que têm obrigatoriedade, mas uma boa parte opta por fazer e por ser uma cirurgia bem segura, a gente acaba também ficando mais tranquilo. Sim. Agora, e quem já tem uma predisposição genética? Porque eu não, graças a Deus, né? Mas suponhamos que eu tivesse alguém na família que tenha tido um problema como esse. É importante a prevenção, um exame de rotina para acompanhar? Ou já opera logo? Como é que a gente faz nesses casos? Geralmente, assim, quem não tem doença, a gente só acompanha, entra nas rotinas que se faz. Ultrassom, que o médico clínico geral acaba pedindo muitas vezes. Não específico, pensando que vai aparecer. Quem já tem, a gente acompanha. Por conta das complicações, tamanho dos cálculos, tudo mais. Uma outra situação que é muito parecida que a gente acompanha são os pólipos. Às vezes a pessoa tem pólipos, outras doenças da vesícula. Na vesícula? Na vesícula. Que são pólipos mais comuns, são de colesterol. Em vez de formar pedrinha, tá ali na parede e cresce aquela coisinha. E nós acompanhamos e operamos bastante também por conta disso. Então, assim, doutor, em resumo, o que é recomendável, então, para as pessoas? Mudança de hábito alimentar, acho que é uma das principais recomendações, né? Perfeito. Ter uma dieta equilibrada, balanceada, evitar o consumo de gorduras, é isso? Exatamente. Então, assim, é uma das. O caráter preventivo ele é muito importante, né? Mulher, 40 anos, já teve filho, história familiar, sobrepeso, essa daí tem que tomar bastante cuidado. O que a gente recomenda? Manter um peso normal. Se for perder peso, não perder bruscamente aquilo que nós falamos, uma perda de até 1,5 kg por mês. Atividade física, a gente sabe que previne também. A vitamina C, a gente sabe que previne, né? Tratar, controlar essas doenças, o colesterol, o diabetes, também é importante. As fibras na dieta, porque segura um pouquinho essa gordura que vai entrar. Tá? O café é um fator de proteção. Para quem gosta de café. Mas aí quanto, doutor? Porque também a gente fala que o café previne, a pessoa já vai lá e ó, toma uma garrafa de café por dia. Não é assim também, né? Assim, um cafezinho. Um café de manhã, um café à tarde, né? No máximo. Já vai estar de bom tamanho para prevenir. Mas basicamente isso, assim, no caráter preventivo são os hábitos bons, né? A gente não dá alguma recomendação. A não ser nesses casos específicos, né, de bariátrica, que a gente entra com tratamento específico.
Agora, a pessoa que está em casa nos assistindo e que se identificou, infelizmente, com os sintomas que nós falamos aqui, né? Nesses casos, a pessoa deve fazer o quê? Já corre para o médico imediatamente? O que você recomenda, doutor? Assim, aqueles que têm sintomas digestivos, sensação de peso, tudo, vale a pena uma investigação. Os que têm cólica biliar já era para ontem, né? Ah, sim, esse já foi ao médico, não está esperando, não. Os que já tiveram complicações também, esses é para sim. ontem. Aquele que descobriu uma pedrinha, eu acho que vale a pena ouvir uma opinião, né? Não são todos os casos que são obrigatórios operar naquele momento, né? Mas assim, eu acho que vale a pena um acompanhamento, um segmento, entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Então assim, tem história familiar, quero fazer um ultrassom, legal. Mas acaba fazendo um segmento, já sei que eu tenho o diagnóstico, vou acompanhar. Se tem sintomas, então nem se fale, né? Porque é o prenúncio para uma complicação. A gente sabe que os pacientes que têm sintomas, 30% por ano tem uma complicação. E quando você fala, lá no início da nossa conversa, o doutor falou da quantidade, né, do índice, da estatística de pessoas com pedra na vesícula. É um dos maiores, uma das maiores principais causas para a cirurgia, né? Exatamente, no mundo, no mundo todo. Olha quanta gente está aí sofre, né, com pedra na vesícula, de repente até por questões de hábitos, né, que podem ser mudados facilmente. Basta querer. Isso tem muito a ver, porque antigamente os orientais tinham pouca pedra na vesícula. E os ocidentais, pelo nosso estilo de vida, alimentação, tudo. E hoje, com o mundo inteiro comendo do jeito que a gente come, então disseminou no mundo todo. Então, uma doença hoje global, né? É a cirurgia mais realizada, né? Eletiva mais realizada no mundo. Bom, nós conversamos aqui então com o Dr. Jefferson Calil, que é médico e cirurgião do aparelho digestivo. Quero te agradecer, doutor, pela presença. Foi um prazer conversar com o senhor. Que a gente possa nos ver outras vezes aí e falar também de outros assuntos, né? Um feliz 2019 para você. Para nós, muito obrigado. Obrigado pelo convite.